Eu morro de susto com esse trem da gravação, que horror. Gente, boa noite. Então, hoje, no nosso último encontro, a gente está com uma jornalista, Adriana Farias. A Adriana é jornalista formada pela PUC São Paulo e pós-graduada em Cultura e Globalização. Repórter e produtora dos programas de documentários da CNN Brasil com a Doc Filmes. Entre as reportagens especiais que destaca ao longo de seus 10 anos de carreira estão as denúncias de trabalho escravo e infantil nas plantações de cacau, matéria-prima do chocolate, nos estados do Pará e da Bahia, e é finalista do prêmio Vladimir Herzog. Adriana, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Oi, Laís. Queria agradecer mais uma vez o convite, aproveitar a oportunidade e pedir até desculpas, porque o meu encontro, né, era para ter sido no começo do mês, mas eu fiquei muito doente, com a garganta ruim, e aí, nossa, estava até meio que sem voz, mas que bom que a gente conseguiu remarcar. Então, bom, eu encaminhei o link, né? Não sei se a galera conseguiu assistir no documentário, também uma página plataforma ali, na verdade, multimídia, quer dizer, sobre esse trabalho também. E aí, então, eu vou fazer assim, vocês fiquem à vontade também para me interromper alguma coisa, mas pelo que eu entendi, eu falo um pouquinho e depois vem as perguntas, né? Certo. Então, eu queria comentar o seguinte, né? Esse trabalho que eu fiz para o Câmera Record, né? Que é um programa ali de uma linha também investigativa, documental da Record, eu fiz junto, né, com Marcos Reis, Gilson Fred, Marcelo Magalhães, né? Em 2019, e foi após eu fazer alguns contatos, né, com algumas fontes no Ministério Público do Trabalho. Eu tive acesso a alguns relatórios, né, em que essas autoridades já estavam, né, identificando trabalho análogo à escravidão e, sobretudo, trabalho infantil. E aí, de posse, né, desse relatório, né, conversei com a minha equipe, né, achei, assim, um tema fundamental, porque a gente está falando de uma das maiores indústrias do mundo, né, que é a indústria do chocolate. Então, a gente sabe que as cadeias produtivas, elas estão muito corrompidas, né, por esse tipo de violação de direitos humanos. Então, a proposta era comprovar na prática o que o relatório, né, estava identificando. E aí eu fiz um levantamento ali também, com a ajuda também desse relatório, e os nossos destinos tinham que ser Medicilândia, no Pará, e a Costa do Cacau, no sul da Bahia, né? Sobretudo porque, na época, Medicilândia era conhecida, né? Estava ali nos holofotes como a capital nacional do cacau. Então, a gente queria identificar como que estava a situação dessas cadeias produtivas nessas regiões, né? Então, a gente está falando de Medicilândia, é uma região na região da rodovia Transamazônica, com ali 30 mil habitantes, então é uma região ali também de bastante... É o Brasil profundo, que a gente costuma dizer no jornalismo, né? O Brasil profundo, o Brasil rural, o Brasil do campo, né? E o sul, a Costa do Cacau ali, no sul da Bahia, em Ilhéus, um pouquinho também com as suas dificuldades, algumas áreas ali de difícil acesso, né, de fazendas de muito difícil acesso, mas um pouquinho mais próximas da cidade, né, que é Ilhéus, por exemplo. Né? Então, esses foram os nossos caminhos. E aí, o que eu achei, assim, já tinha feito uma investigação que a gente fala, assim, por telefone, para fazer um levantamento, quem seriam as nossas fontes nessas regiões, o que trabalho a gente faria, qual seria a nossa rede de proteção. Hoje, esse assunto, rede de proteção, fontes, ficou ainda mais latente de se falar por conta do que a gente viu na Amazônia, com o assassinato do Bruno, do indigenista e do jornalista Dom Phillips, né? Então, a gente está falando de área de floresta amazônica, inclusive também essa região do cacau é um dos produtos mais cobiçados internacionalmente, porque o cacau da Amazônia é muito amanteigado.
é um dos, né, ali depois beneficiado e tudo mais, vira um dos chocolates mais gostosos do mundo, que é o chocolate amazônico. Então, a gente está falando de floresta amazônica, então, antes da gente ir também, de viajar, né, ir para essa empreitada, eu fiz todo um levantamento de fontes de proteção que me guiaria por essas regiões, como que seria alinhamento, né? Eu fiz esse levantamento só antes de ir. Na Bahia, a gente contou com esse caso, fazer trabalho. Já em Índia, no Pará, não, a gente não teve esses agentes, a gente precisou contar com a ajuda mesmo da comunidade local, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar e outras fontes que iriam nos guiar. Então, chegando em Medicilândia, assim, o que foi mais surreal, assim, de ver na prática, porque muita coisa também a gente não consegue apurar por telefone, porque a gente está falando de áreas rurais, né, sem acesso à conexão de internet, então também tem toda essa dificuldade. Mas o que foi mais chocante, chegando em Medicilândia, foi ver o quão pobre é essa cidade, é a capital nacional do cacau e parece mais a capital nacional da pobreza. A cidade muito suja, a gente viu muito, assim, que ficou na nossa mente mesmo, urubus, muitos urubus, parecia, assim, casas muito pobres, né, então, esgoto a céu aberto, casas em palafitas também, então, e muita... de uma questão também de violência, né, social ali, mas a gente também não pôde entrar muito nesse assunto porque o foco mesmo era né, identificar o trabalho infantil e análogo ao escravo nessas regiões, né? Então, Medicilândia foi chocante por isso, assim. Então, a gente fez esse levantamento também de DH, entender a estrutura da cidade, ou a falta de estrutura da cidade. E aí, quando a gente foi se aproximando ali, avançando nas investigações, a gente se deu conta, né? Eu, mais um repórter, né? O Marcos Reis e o Gilson Fred, repórter cinematográfico, nós três fomos nos dando conta de que o trabalho infantil não era simplesmente uma realidade, assim, ele era institucionalizado dentro de Medicilândia, pela prefeitura, pelos políticos, pelos fazendeiros, era uma questão, assim, cultural. Trabalho infantil é uma questão cultural na cidade. Então, era normal as crianças trabalharem com 4, 5, 6 anos. E aí né, a gente fez essa apuração, esse levantamento nas escolas, fomos nas escolas, a gente, não sei se vocês assistiram, mas tem um momento que a gente pede para as crianças levantarem a mão, quem aqui trabalha no cacau, quem aqui quebra cacau, todos praticamente levantaram a mão. Os rendimentos, né, escolares, eles são muito ruins, né, as crianças quando elas trabalham no cacau, reflete muito o esforço físico e repetitivo, o cansaço na sala de aula, então a gente viu crianças né, a gente acompanhou uma em específico com 3 anos de repetência, com dificuldades, né, de dar continuidade na escola, então crianças que, né, tem todo a gente ouviu a Unicef, sobretudo, né, a gente falando de estudos que comprovam, né, que levar uma criança a trabalhar tão cedo é formação de caráter, isso é mais uma frase de efeito do que qualquer outra coisa. Os estudos comprovam que as crianças fora da escola, as crianças que começam a trabalhar muito cedo, elas têm menos oportunidades, a falta de acesso à escola faz com que essa violência se perpetue, né? Esse ciclo de pobreza se perpetue. Então, isso foi muito chocante, até na entrevista com o prefeito, né? Com o prefeito da cidade. Assim, ele não... Para ele, assim, tudo normal e vida que segue. Então, foi muito chocante isso. Então, a gente, né, percorreu algumas fazendas ali e conseguiu mostrar esse contraste, assim, né, dessas realidades, né, que a gente tem do trabalho infantil rural, né, diferente do doméstico, né, que é o que a gente está vendo bastante também agora, né, essas histórias que a gente está acompanhando de senhoras com
80 anos, 70 anos encontradas em trabalho escravo doméstico nas áreas urbanas, foram crianças, né? Foram crianças já colocadas para trabalhar muito cedo. Então, isso foi o quadro assim, que a gente identificou de Medicilândia. E aí, uma coisa muito importante que vale ressaltar também foi que também, antes de viajar, eu consegui, via lei de acesso à informação, essa é uma ferramenta muito importante, não só para jornalistas, mas para qualquer cidadão que quiser informações públicas, que não estão fáceis, né, não estão no portal da transparência, elas podem ser solicitadas via lei de acesso. Então, eu já tinha conseguido os autos de operações de fiscalizações de auditores fiscais em algumas fazendas, né? Então, a gente acabou encontrando uma delas que já tinha sido autuada, e eu estava com aquele documento de 2013, uma autuação de 2013, e eu lá na mesma fazenda, no mesmo local, e o fazendeiro repetindo os mesmos erros, as mesmas ilegalidades, né? Ele até tinha arrumado algumas residências, algumas casas, né? Trazendo um pouquinho mais, assim, de dignidade, só que foi naquele momento da autuação, né? Daquela foram mais de 20 casos, 20 pessoas, né, identificadas ali como trabalhadoras em a condição análoga e infantil no território desse fazendeiro, que era o Raimundo Nó Cego, né, o apelido dele. E aí, enfim, a mesma fazenda, os mesmos problemas, e a fala dele é de que costumo dizer que eu sou melhor que Deus. Eu li Karl Marx, então, assim, eu entendo de social. Então, o que é errado, o que é certo nesse país, criança deve trabalhar. Então, você vê, né, o quanto eles se sentem ali respaldados, né, assim, né, teve a fiscalização, teve a autuação, mas o cara não teve, assim, medo de repetir a mesma ilegalidade e o como eles têm isso em mente, assim, sabe, sem maiores problemas, né, então é uma fiscalização também que ela não é contínua, ela não é, então tem várias questões, né, rompimentos ali que a gente identificou, né, de contratos particulares, né, violação desses contratos, né, que a gente identificou, né, a contratação desses trabalhadores chama de meeiro, né, eles ganham 50% da produção do cacau e o patrão mais 50%, só que na prática a realidade não é essa, eles não ganham nem 10%, porque eles são obrigados a pagar o adubo, o fertilizante, até o maquinário, os equipamentos, as ferramentas de trabalho na terra, eles que têm que trazer, o patrão às vezes não dá, está em falta, acaba que você vê isso muito acontecendo nessas cadeias produtivas, né? E aí essa foi um pouquinho a realidade do Pará, então, e a gente também encontrou um cerealista, né, um atravessador que a gente chama, também autuado junto com esse Raimundo Nó Cego, voltando a trabalhar com sementes, né, distribuindo, vendendo cacau, sendo que ele está proibido pelo Ministério Público do Trabalho. A autuação dele foi uma das maiores da rodovia Transamazônica, ele foi autuado mais de 3 milhões de reais, 3.800.000. Então, ele voltou a atuar no cacau clandestinamente usando um supermercado como respaldo. Então, a gente acabou descobrindo isso, tanto que eu gravo com câmera escondida, tal, ele não está sabendo que está sendo gravada. Então, eu me identifico como jornalista e tudo mais, mas é aquela captação em câmera escondida. Então, e ele até fala, eu nem voltei, ele estava em Uruará, que é uma cidade próxima ali de Medicilândia, uns 40, 30 quilômetros, se eu não me engano. E ele até fala, nem voltei lá para Medicilândia, porque se a fiscalização me pega, eu vou ser preso. Aí ele então estava em Uruará, outra região, pegando o supermercado ali como laranja, vamos dizer assim, para então continuar esse trabalho ilícito, né? E essa questão do atravessador, ele é muito complicado quando a gente fala da cadeia produtiva do cacau, porque eles se unem a fazendeiros e os meeiros, né, os trabalhadores com uma condição muito difícil
de venda do cacau, pega um dinheiro emprestado e acaba sendo obrigado a vender o cacau para uma única pessoa, e ele cobra o preço que ele quiser, né, em cima do cacau. Então, eles acabam virando, assim, reféns desses atravessadores, desses fazendeiros. Então, essa é uma situação muito complicada, assim, né? E aí, passando pelo atravessador, fazendeiro, essas sementes de cacau vão para as moageiras, né? A gente tem 3 grandes indústrias no Brasil: Barrick Calibu, Olan Cocoa e Cargill. Elas são internacionais, multinacionais, que beneficiam ali a semente, e aí elas vão para as grandes marcas de chocolate, né? Então, o que a gente identificou nessa cadeia produtiva? Que 90% do chocolate hoje que a gente come no Brasil está corrompido. 90%. Por quê? Porque todas essas marcas grandes de chocolate, elas compram as sementes dessas 3 grandes moageiras. É isso. Ou seja, e as 3 grandes moageiras são quem recebem as sementes. Só são elas 3, não tem mais ninguém. E as grandes marcas compram das 3. Então, 90% do cacau está corrompido pelo trabalho escravo e análogo à escravidão. Você consegue encontrar ações melhores quando você faz chocolate orgânico, feito de uma forma um pouco mais, não sei se é tradicional, mas e está crescendo esse número, né, desses tipos de chocolates. Acabam sendo até mais caros, mas, enfim, eles têm uma rastrear a cadeia produtiva para que isso não aconteça. E aí, na Bahia, que a gente tem o flagrante, né, de trabalho escravo, né, enquanto para a Medicilândia a gente tem mais trabalho infantil, sobretudo, e na Bahia a gente identifica o trabalho escravo, análogo à escravidão, e a gente tem, né, o acompanhamento dos auditores fiscais, né, a gente acompanha algumas fiscalizações, né, e identifica esses processos nessas fazendas, né. Para mim, assim, o mais chocante foi encontrar os trabalhadores sem água, sem luz, também com a mesma questão, né, 50% da produção do cacau é para o patrão e 50% para eles, mas não é a realidade, eles não estão ganhando nem 15%, por conta disso que eu já contei. E o chocante foi assim, por exemplo, o seu Antônio, 66 anos, uma vida dedicada ao cacau, e ele me vira e me diz na entrevista: o que eu ganhei com isso? Quem está ganhando é quem beneficia o cacau e vende ele lá fora. Aquela caixa de chocolate, né? Ou quanto é que tá aí um ovo de Páscoa? 70, 80 reais, esse dinheiro não chega. Não chega no lado mais fraco, né? Vamos dizer assim. E o que eu ganhei do cacau? Eu não tenho nenhuma esteira para me deitar. Foi isso que o seu Antônio me disse. E aí o filho dele, né, quando a gente foi, tinha acabado de completar 18 anos, ele não sabia o que era um cinema. Ele nunca saiu daquela realidade. Tentou frequentar a escola, repetiu várias vezes, não se identifica com aquela realidade, e é uma cadeia que se reproduz ali e continua, e vira um ciclo vicioso. É o Matheus, que tem 18 anos, os irmãos dele, Matheus vai se casar, vai ter filhos, são seus filhos do Matheus, enquanto não se quebrar essa cadeia, esse ciclo vicioso de violações de direitos desses trabalhadores, né? Então, e aí, para coroar as cenas de situações chocantes, foi um fazendeiro, né? O dono da terra, né? O seu irmão, por exemplo, branco, né? Vamos destacar isso, os fazendeiros sempre brancos e os trabalhadores negros, né? Essa é o grande número que a gente tem hoje nos levantamentos, nos dados, né? E aí, ter esse fazendeiro dizendo: eles que vão procurar outra fazenda, e eu duvido que eles achem condições melhores, né? A água, bom, eles tomam do poço, pegam lá do rio, se ficarem doentes, não é culpa minha, tipo, não tem o que fazer. E então, assim, total... E ele dizendo que não conseguia há pelo menos 10 anos, não conseguia mais ou menos isso, dar condições melhores a esses trabalhadores, porque tadinho, a situação dele também estava bem ruim. Aí a gente vai fazer um levantamento no Facebook, nas redes sociais,
seu hermano ali viajando na Europa, os vinhos na vinícola do seu, que a gente encontrou o seu irmão, ele é proprietário de vinhos também, né? Além de ter a fazenda de cacau. Os vinhos do seu irmão não saem por menos de R$ 600. Eles em várias viagens, Machu Picchu, Itália, Europa, América Latina, e não tem condição de dar um mínimo de dignidade, né? E isso não sou eu que estou falando, é a lei que está falando, né? O trabalhador, ele tem que ser em plantações de cacau. A lei diz que os empregadores têm que fornecer condições de trabalho higiênico, moradia digna e o contrato respeitado, né, nas condições quando é meeiro de 50%, né? Então, total de desrespeito à condição humana, né? Então, de uma cultura assim que a gente viu muito assim, né? E aí, enfim, a gente trouxe toda essa narrativa, né? Tudo que a gente flagrou ali estava mais do que comprovado aquele relatório, né? Na prática, na vivência. E a gente, né, foi atrás das indústrias moageiras, né? Das marcas, das grandes marcas. E o retorno foi que, a partir ali das denúncias, eles iam, né, adotar novas posturas, tentar rastrear a cadeia produtiva do cacau, e o próprio Ministério Público também usou nossas investigações para tentar voltar a investigar, né, aqueles fazendeiros que já tinham sido autuados no passado, e os auditores fiscais ali indenizaram o trabalhador escravo, né, em R$32 mil por rescisão de contrato e danos morais, e mais 3 salários, parcelas de salário de seguro, né, seguro-desemprego. Então, foi mais ou menos essa narrativa assim, que a gente trouxe, e esse foi o impacto da reportagem, né? O impacto de a gente mexer nesse vespeiro, porque a gente está falando de um produto que hoje vale, na época que a gente fez, não sei como está valendo hoje, são 110 bilhões de dólares no mundo. O Brasil, até então, era o 5º maior consumidor de cacau do mundo e o 7º maior produtor de cacau. Só no Brasil é uma indústria que movimenta 14 bilhões de reais. E cadê esse dinheiro? Esse dinheiro não está em quem realmente tira do pé o nosso cacau, que vai ser ali beneficiado e vai virar, sobretudo, chocolate. Né? Então, não sei se eu falei muito também, mas eu queria trazer mais ou menos isso. Bom, e para fechar, outra coisa que eu queria destacar também é a violência física no corpo das crianças, né, gente? Assim, machucadas com os facões, dedos cortados, com mutilações nas pernas, né? Então, porque o cacau é um trabalho muito repetitivo e difícil. A criança, ela escala a árvore, ela puxa o cacau para cortar, é um facão grande para descaroçar o cacau, tem que, né, com esse item, essa ferramenta, abrir. Então, é um trabalho, assim, perigoso para essa população, sabe? Então, só para fechar, que eu tinha esqueci de comentar isso, mas, enfim, acho que eu falei ali o principal, enfim, o que eu fui lembrando, assim. Eu queria ouvir de vocês, se vocês têm dúvidas, o que mais vocês queriam saber, não sei, estou aí aberta a ouvi-los. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode mandar ou no chat ou falar aqui, abrir o microfone. A Luciana. Desculpa. Eu ia ler para você que a Luciana Aparecida mandou. Luciana, mas eu posso ir respondendo? Acho que Pode. Tá. A Luciana está perguntando se a gente sofreu algum tipo de ameaça. Sim. Às vezes as ameaças, elas não são tão escancaradas, às vezes elas são veladas.
Então, por exemplo, em Medicilândia, no Pará, eu notei durante o café da manhã, lá na pousada, né, no hotel que a gente estava, que sempre no café da manhã tinha uma pessoa diferente, uma pessoa diferente não, desculpa, era uma mesma pessoa, mas, sei lá, ela tinha um ar assim, às vezes estava lá, não tomava café, ficava ali, uma pessoa esquisita, assim, eu identifiquei essa pessoa umas 2, sei lá, 3 vezes, não me lembro bem no café da manhã. E aí eu fui descobrir que essa pessoa era da prefeitura, era funcionária da prefeitura. O que ela estava fazendo ali no nosso hotel? Tipo, vigiando a gente. Eu fui descobrir só no último dia, quando a gente foi entrevistar o prefeito, ele deu uma canseira fenomenal na gente. Mas a gente ficou lá plantado, a gente não ia sair sem entrevistar o prefeito. E aí eu vi lá a menina, falei, não acredito, olha só, funcionária da prefeitura, ela que estava no nosso hotel, mas também nem abordei nem nada, mas eu percebi essa movimentação. Ali, quando a gente fez a abordagem ao Daniel Ulian, que era um atravessador que estava vendendo cacau, e não podia, semente de cacau, e não podia, porque ele já tinha sido autuado em 2013, por mais de 20 pessoas, né, em violação de direitos humanos, a gente se identificou como jornalista, só que ele não sabia que eu estava gravando, né, que eu estava com a câmera escondida. E ali a gente sentiu uma intimidação, porque ele fechou a porta da sala onde a gente estava, fechou aquela porta e disse que, olha, ali, vocês sabem, é uma região remota, não tem polícia aqui, o próximo... A área ali com polícia, a cidade mais próxima está a tantos quilômetros, né? Então, ele começou a falar essas coisas para intimidar a gente, mas, assim, comentou que ali, se eu não me engano, as pessoas comentaram que ali o pessoal tinha arma, alguma coisa assim, eu não lembro bem, mas a gente teve essa sensação de que ali as pessoas estavam armadas, sabe? Ou alguém tinha uma arma, tal. Então, não foi tanto eu não estava sozinha, eu estava com meu colega, o Marcos Reis, e o meu cinegrafista não entrou com a gente, ele ficou no carro, né? Porque se desse ruim, ele ia ser quem ia sair correndo para buscar ajuda. Mas a gente foi com muita tranquilidade, entramos, a gente quer falar com o Daniel Ulian, somos jornalistas, estamos procurando o Daniel, bem tranquilos, assim, né? Sim, com a câmera escondida, né? E fizemos essa abordagem. Então, ele meio que fez essa intimidação, mas depois começou a jogar para fora, foi falando e as coisas fluíram. Não teve mais nada assim, a gente saiu e ali também a gente sentiu que era hora da gente ir embora da cidade. A gente pegou as nossas câmeras, nossos equipamentos, nossas mídias e fomos embora da cidade. A gente se hospedou numa outra que ficava a 50 quilômetros de distância para terminar as gravações. Faltavam uns 2 dias para terminar algumas captações e a gente resolveu sair da cidade. Não estava mais seguro, Medicilândia é um lugar pequeno, aquela hospedagem que a gente estava, já todo mundo sabia que tinha jornalistas ali, então, por questão de segurança da equipe, essa foi a decisão tomada. Imagina, Luciana, excelente pergunta. Hoje eu tenho conversado muito sobre segurança. A gente que trabalha com investigação documental, essa é uma questão tem sido muito discutida, assim, a gente tem abordado muito isso, né, com essas mortes recentes que aconteceram na Amazônia. Enquanto não aparecem mais perguntas, eu lembrei de comentar uma coisa muito importante para vocês. Por que eu fiz o pedido dos autos de fiscalizações em fazendas via lei de acesso à informação? Porque eu tentei, via Ministério da Economia, DETRAI, né, que é o Departamento de Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo, via assessoria de imprensa, que é o caminho normal para qualquer jornalista. O problema é que, naquela ocasião, o Ministério do Trabalho foi extinguido pelo governo Bolsonaro
né? Então, todas essas questões estavam agora no Ministério da Economia e eu vi um entrave muito grande para obter essas informações que deveriam ser tranquilamente disponibilizadas. Tanto que eu fiz acesso à chefia do DETRAI, consegui o contato e falei, olha, vocês têm esses dados, eu quero pedir via assessoria de imprensa, tal. Ele falou assim, a gente tem, vamos separar para você, a gente vai colocar num CD, e aí você oficializa o pedido via assessoria de imprensa, mas a gente disponibiliza, assim, um cara, assim, incrível, o chefe do departamento da divisão de erradicação, né, o DETRAI, só que mesmo acionando a assessoria de imprensa, dizendo que os dados, os documentos estavam sim disponíveis e eles poderiam ser sim encaminhados, a gente não teve esse respaldo, a gente não teve esse retorno. E aí eu tive que recorrer à lei de acesso, que é muito importante, só que para se obter essas documentações, você leva 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então, tem essa particularidade temporal, né? Então, para a gente que é jornalista, às vezes não dá tempo de esperar tudo isso, né? São quase 30 dias. Então, mas teve que ser o caminho. Infelizmente, foi o caminho, porque a gente não estava conseguindo pelas vias tradicionais que deveriam ser via assessoria de imprensa. E isso mostra um pouquinho como esse governo atual tem trabalhado em relação a questões como essa, né? Enfim. Só um destaque que eu acho que vale ser, né, lembrado, enfim. A Roberta Moraes, você pretende prosseguir nessa mesma pauta? E se um consumo mais consciente pode comprometer, de fato, essa cadeia produtiva? Excelente pergunta da Roberta. Roberta, sabe uma cena que me deixou muito, muito feliz? Emocionada, essa é a palavra. Quando eu fui no mercado, eu fui abordada por uma moça vendendo um chocolate. Sabe, aquelas que ficam para degustação, aquelas, enfim, aqueles funcionários, né? E aí era uma marca nova, tal. E aí eu falei para ela, olha, eu queria saber qual que é a procedência desse chocolate. De onde que ele veio, qual a fazenda. Na hora, a primeira coisa que essa funcionária me disse foi, fica tranquila, eu sei do que você está falando, você assistiu a reportagem, né, que passou na TV. A gente assistiu também. Então, olha, o chocolate vem desse lugar, a fazenda é essa, a gente trabalha com respeito aos trabalhadores, com muito vínculo com o trabalhador rural, e a situação é essa. Gente, cara, é isso. É isso. Olha que incrível. Então, olha o quanto as pessoas cobrarem, né? Eu nem em nenhum momento disse que eu era autora da reportagem, nem nada disso, eu fiquei quieta. Mas eu achei incrível como uma reportagem como essa, ela, não sei porquê, gente, ela teve muita audiência no Rio de Janeiro. Foi pico de audiência no Rio. Não sei porquê, enfim, mas foi no Rio de Janeiro. Então, como a gente cutuca essa indústria, cutuca essas pessoas, cutuca esses nomes, porque se a gente também, além de cutucar essa grande indústria, mas fazer com que cada consumidor de chocolate questione, pergunte para cada marca de chocolate de onde vem o seu cacau, vai ser uma mobilização, sabe? Vai ser, opa, vamos ter que repensar. Vamos ter que, porque hoje essa questão de ESG, né, responsabilidade social, ela está cada vez ali mais sendo cobrada pela sociedade, né, pelo povo, assim. Então, você vê ali marcas sendo muito criticadas por marcas de roupa, agora no caso, né, por identificação de trabalho escravo na cadeia produtiva. Então, isso, o maior prêmio é esse, né? A Laís comentou, a gente foi finalista no Herzog, que é o maior reconhecimento do jornalismo brasileiro, mas a gente ganhou o prêmio República, que é o prêmio dos procuradores, né? Da NPR, dos procuradores da República, e a gente também foi menção honrosa no Ana Matra, que também são prêmios ali muito importantes. Mas, gente, nenhum prêmio vale mais do que essa cena que eu tive no supermercado, sabe? E se eu vou pretender continuar nessa pauta, é um tema que para mim é muito importante, Roberta.
A questão do trabalho escravo doméstico foi uma realidade na minha família. A minha mãe, ela é do interior de Santa Catarina, os meus pais, eles vieram da roça. Minha mãe foi chamada para trabalhar em São Paulo criança, com 12, 13 anos, numa casa de família. Minha mãe não teve o direito de estudar, e a proprietária da casa, a patroa dela, era diretora de uma escola, e ela não deu o direito de a minha mãe estudar. Então, minha mãe não estudou, minha mãe trabalhou muito, fazendo comida, limpando a casa, até que teve um momento que ela quase sofreu uma violência sexual por parte do marido, né, da dona dessa casa, né, dessa patroa, né, o patrão, né, o patrão dela também, ela quase sofreu, e ela percebeu e conseguiu contatar a mãe dela e implorou para ir embora, né, então a mãe dela insistiu que não, que ela tinha que ficar, ela nunca contou essa história para a mãe dela, para minha avó, né, que já faleceu, só contou para mim, né, para mim e meus irmãos. Então, a mãe da minha mãe, né, minha avó, falou, não, você tem que ficar aí, porque aí tem trabalho, tem emprego, tem dinheiro, mas a minha mãe conseguiu persuadir a mãe dela e se livrou daquela situação. Então, meu Deus, não sei, né, qual teria sido a realidade da minha mãe se ela não tivesse esse salto com 12, 13, acho que minha mãe está com 14 anos de idade, se ela não tivesse tido essa percepção de que ali não era para ela, graças a Deus, porque não sei o quanto ela teria continuado naquela casa, as violências que ela ia continuar sofrendo, sabe? Então, é um tema que para mim é muito caro, essa questão do trabalho análogo à escravidão doméstico, essa realidade da minha mãe eu soube só mais recentemente, tá? Não é algo que eu soube sempre. Então, quando eu fiz esse trabalho do cacau, por exemplo, eu não sabia dessa história da minha mãe, ela veio me revelar muito tempo depois. Então, imagina, né, o quanto a gente pode trazer esses casos têm que estar na imprensa sempre, porque a informação, ela é fundamental, uma informação clara, simples, didática, porque para a gente conseguir alcançar as pessoas mais simples, porque são essas que vão se enxergar nessas reportagens e vão ver, opa, tá errado o que está acontecendo comigo, sabe? E vizinhos vão entender essa situação, a população vai entender, esses casos vão ser ainda mais denunciados, mas no campo, sobretudo, é muito institucionalizado isso também, acho que nos dois, na zona urbana também, enfim, por isso que é uma pauta que hoje eu estou... continuo trabalhando com direitos humanos, mas eu não voltei a abordar essa área específica do trabalho escravo, não retornei com esse assunto, mas ele continua comigo, eu só estou esperando uma oportunidade, né, como que eu posso envolver essa cadeia produtiva, outras cadeias produtivas, de repente, né? Tem uma pergunta da Rebeca também. Ela pergunta se houve algum contato por parte de órgãos MPT, MT, que tenham informado que adotaram algum tipo de medida para a solução do problema. Sim, eles, então, né, as organizações, elas, além de atuarem ali imediatamente em relação aos casos que a gente identificou, o Ministério Público do Trabalho pegou nossa reportagem e abriu um procedimento de investigação em relação às denúncias que a gente trouxe. A Organização Internacional do Trabalho uniu as indústrias moageiras num grupo, num GT de discussão de como essa cadeia, quais são os próximos passos para se rastrear essa cadeia, né? Então, a indústria moageira, né, os grandes nomes das indústrias moageiras se uniram à Organização Internacional do Trabalho para pensar em políticas, em soluções para esse problema. E isso ia ser divulgado em 2020, só que veio a pandemia. Veio a pandemia e todo aquele caos que a gente viveu, e eu não sei mais como é que está esse GT, o quão avançou, mas as indústrias já tinham sido acionadas com a OIT, então já tinha uma mobilização, né?
Então, isso foi bem interessante. Mas depois, com a pandemia também, eu entrei em outras histórias e outras investigações, acabei não acompanhando mais. Mas nada que não impeça a gente de cobrar essas instituições, né? A OIT, a indústria moageira, ela é representada pela... Eu tenho um nome, né? As indústrias... Tem uma associação, é a Associação das Indústrias Moageiras. A PIC, alguma coisa assim, agora me fugiu, até tinha anotado aqui, enfim, é uma organização que contempla todas essas indústrias, elas também podem ser acionadas nesses casos. A Maria Cecília também faz uma pergunta, no caso de situações iguais, aqui você comentou, sobre o uso de câmera escondida, a polícia tem que permitir ou ao menos estar ciente? Pergunto porque nesses lugares, muitas vezes a polícia é conivente e eu imaginei que eles não apoiariam a investigação. Perfeito apontamento, Maria, perfeito apontamento. Achei muito engraçado, não sei nem se eu posso usar essa palavra engraçado, muito chocante, né, a gente ter um discurso do governo atual dizendo escolta, vamos ter porque de autoridades, né, autoridades relacionadas ao governo federal dizendo, vamos ter escolta, por que não pediram escolta? Por que não acionaram? Por que não avisaram? Gente, a gente sabe que nesse Brasil profundo, a polícia está envolvida. Tem pistoleiros que são policiais, inclusive, pistoleiros. Então, a gente nunca ia acionar a polícia, né? Assim, então, a gente ia ser mais, não sei nem se não ia ser mais alarde, avisar todo mundo que a gente estava na cidade, né? Então, nunca foi uma opção, nunca é uma opção, ainda mais em regiões tão rurais assim, né? Então, na Bahia, a gente estava mais resguardado, respaldado ali pelos auditores fiscais, e também tinha ali a Polícia Federal, né? No fim das contas, quando a gente fez ali, estava ali ciente do nosso trabalho, né? A gente até chegou a acompanhar um pouco eles em algumas situações, mas ali no Pará, não. Ali no Pará, a gente estava mais assim, quem sabia o que a gente estava fazendo eram as nossas fontes nos conselhos envolvendo, né, crianças, envolvendo ali, tinha alguns nomes no sindicato de agricultores, de pequenos produtores de cacau também, né, pessoas ali cientes do nosso trabalho, algumas fontes, né, grupos de proteção ali. Mas quando a gente entrou ali no Daniel Ulian, quando a gente fez ali a abordagem, a gente não imaginava que ele ia pegar e trancar a porta, entendeu? A gente estava numa área meio externa, assim, né? Tem ali compra de cacau, tá ali o Daniel Ulian, a gente meio que na rua, assim, para dentro. Oi, a gente está procurando o Daniel Ulian, não sei o quê. Na rua meio que para dentro. Não, eu sou o Daniel, tal. E aí ele fechou a porta, foi uma situação que nos surpreendeu, entendeu? Mas a gente deixou um colega na rua, né, que era o nosso repórter cinematográfico, ele estava no carro. Ele sabia que se a gente não voltasse em tanto tempo, se a situação tivesse meio esquisita, ele ia ser a nossa fonte que ia correr atrás de ajuda e pedir socorro se precisasse, entendeu? A gente deixou uma pessoa de prontidão. E ali a gente fez uma abordagem tranquila, não somos jornalistas, né? E a câmera estava muito bem adaptada ali, né? Para uma situação como essa, e num caso de investigação como essa, a gente tem respaldo na legislação, né? Para usar câmera escondida quando a gente vai denunciar casos assim. Então, claro, a câmera escondida é uma opção, assim, tem que ser muito discutida, as chefias precisam saber, as diretorias precisam saber que a gente está fazendo uso desse artifício, quais são as circunstâncias, né, qual que é o intuito, né, a gente não usa câmeras escondidas, não é assim também, né, ela tem um propósito e ela tem que ser usada com parcimônia, é isso. Oi, mão levantada, você pode abrir o microfone. Adriana, nos casos que você acabou acompanhando, quando você informou o MPT, o MTE, você sabe se isso seguiu no âmbito criminal também ou ficou só na Justiça do Trabalho? Se seguiu quando? Não, eu acho que ficou no âmbito da Justiça do Trabalho, viu?
Deixa eu lembrar. Ai, eu não consigo. Não, quando a gente teve aquele flagrante do trabalho escravo na Bahia, o fazendeiro, ele só não foi preso em flagrante porque a Polícia Federal não estava junto com a gente, não estava junto nessa operação. Deveria estar. Aí, enfim, deveria estar e não estava, senão ele teria sido preso em flagrante. Quando teve todos os trabalhos de resgate desse trabalhador, tal, a gente volta na fazenda e o trabalhador sumiu. Tudo tinha mudado na fazenda. Assim, ainda bem que a gente tinha gravado tudo, né? Se eles precisassem, que tá a gente prova, porque a gente gravou tudo, né? Mas o trabalhador tinha sumido, as coisas na fazenda não tinham sumido, e aí os auditores falaram, ou você traz esse trabalhador amanhã, ou as coisas vão ficar complicadas para o seu lado, tal. E aí teve uma atuação da Polícia Federal nesse caso. O trabalhador apareceu no dia seguinte, e aí que teve todo o trabalho de resgate e de indenização e tudo mais. E aí eu não consigo me recordar agora qual foi o desfecho em relação a esse fazendeiro, entendeu? Mas eu acho que ele não foi preso, senão eu teria essa recordação, porque ou a gente teria feito uma suíte, que é o que a gente chama no jornalismo. Quando a gente entrega uma reportagem, ela é exibida, e tem um importante acontecimento logo depois, a gente faz uma suíte, a gente recupera a história e dá, por exemplo, no jornal da Record como um factual e recupera. Nesse caso não aconteceu isso, então não teve prisão, não teve prisões. Não sei se eu respondi também muito. Respondeu sim. Obrigado. Imagina. Pessoal, lembrem de assinar a lista de presença e de deixarem sugestões para a gente lá de temas e de participantes para o próximo, palestrantes para a próxima edição. A Luciana mandou mais uma pergunta, Adriana. Estou vendo aqui qual a sua opinião sobre o futuro do jornalismo investigativo para ajudar no enfrentamento ao trabalho escravo. Estou amando as perguntas de vocês. Luciana, eu lancei um projeto no Instagram chamado Jornalismo Investigativo, aí tem o número 9, porque eu precisei tornar essa arroba, já estava sendo usada, então é Jornalismo Investigativo numeral 9. Reuni um público de estudantes de jornalismo e jornalistas para começar a desmistificar essa área do jornalismo que ainda é muito machista, muito masculina, faltam mulheres, e ela é rodeada de alguns mitos, alguns falsos entendimentos. E eu percebi muito isso quando eu fui chamada para ir em algumas universidades, algumas faculdades, por conta de uma repercussão de uma reportagem de capa que eu fiz em 2014, envolvendo uma modelo que foi parar na Cracolândia. A história foi repercussão internacional, inspirou a personagem da Grazi Massafera na novela Verdades Secretas. Essa reportagem de capa que eu fiz na revista Veja São Paulo, inclusive. Ali, em 2014, eu passei muito a frequentar mais as universidades e comecei a perceber que esse cenário estava muito complicado, assim, sabe? Era um universo em que o jornalismo investigativo não era uma opção para esses estudantes, por uma falta de oportunidade, de entendimento, de até medo. E jornalismo investigativo, você não precisa correr situações assim tão drásticas. No jornalismo investigativo, ele está na matemática, ele está na ciência, ele está na medicina, ele está em todas as áreas do jornalismo. São reportagens feitas com profundidade, com tempo. Não é o jornalismo facultal, e com tempo. O jornalismo investigativo é isso. Jornalismo investigativo não é crime, não é corrupção. Jornalismo investigativo é todas essas... para a educação, entendeu? Então, muito motivada por essas situações, eu resolvi lançar esse projeto no Instagram e convidar quem quisesse aprender mais sobre isso. Então, eu estou desmistificando, ensinando um pouco, mostrando que é um caminho possível.
E, cara, eu tô com resultados que eu não imaginava, assim. Eu tive 2 ou 3 estudantes de jornalismo que se formaram agora e fizeram TCCs na área do jornalismo investigativo. Um retorno de uma estudante que me falou assim, graças à sua mentoria, a esse compartilhamento que você está trazendo, hoje eu me enxergo como uma jornalista investigativa e que isso, na verdade, estava dentro de mim. Eu só precisava me encontrar e cavar histórias. Hoje essa menina está na Repórter Brasil. Repórter Brasil, gente, um dos principais veículos de divulgação, de trabalho de investigação em direitos humanos. Entendeu? Então, estou muito feliz que esse trabalho, que essa divulgação, que essa desmistificação da investigação está surtindo efeito na prática, porque é esse o intuito, sabe? E trabalho escravo é um tema infantil, é um tema que eu trago na minha página, já falei sobre lei de acesso, envolvendo dados de trabalho escravo, né? Então, é um tema que vai ser recorrente, assim, para mim, e acho que esse é o futuro da profissão, a gente mostrar que é possível esse caminho, sabe? E que as pessoas se sintam possíveis esse caminho, né? Imagina, eu comecei no jornalismo, não comecei sabendo também, né? Eu tive que acreditar em mim, ter pessoas ali que também me deram oportunidades para conseguir entrar nessa área, né? Mas eu já sofri muito, meu Deus. Já tive pautas recusadas, não deixaram eu ir porque eu era mulher, entendeu? Então, é um trabalho de luta também, de muita luta. Não, essa pauta é minha, essa história é minha, eu vou fazer, porque é de quebrar, assim, um certo... A gente precisa das mulheres nas redações fazendo isso, gente. A gente precisa de jornalistas corajosos e ousados, e não tem como, e não precisa, se você tem medo, tem essa questão, não tem por que correr riscos, não precisa disso, né? Tipo, você não precisa fazer câmera escondida, não é, jornalismo investigativo não é isso, entendeu? Então, acho que esse é o futuro, assim, da profissão, e cadê? Eu acho que é isso que você me perguntou, né? Deixa eu ver aqui, cara. Desceu. Aí a Luciana. É isso aí. Minha internet caiu. Laís, você pode mandar. Ah, tá, Ana Vitória. A responsabilização criminal, ela é muito importante. Infelizmente, na maioria dos casos, existe somente a imposição de medidas administrativas. É verdade, é isso que a gente viu mesmo. E assim, o ciclo exploratório não termina. É isso mesmo. Os dois, Daniel Olian, Raimundo Nócego, chegaram a ser presos. Pagaram, na época, 2013, acho que pagaram uma fiança, foram libertados, e 6 anos depois, tô lá eu, Adriana, volto e flagro tudo aquilo de novo. Os fazendeiros da Bahia, nenhum foi preso. A realidade é essa mesmo, de mais de imposição de medidas administrativas. Mas sabe uma coisa muito interessante, Mariana? A medida administrativa contra o Daniel Olian foi tão pesada, ele teve bens confiscados, ele teve imóveis confiscados. Para ele ter voltado a fazer o que ele está fazendo 6 anos depois, demorou muito. Era recente aquela operação dele ali, entendeu? Então, esse poder que as autoridades têm de atuar em cima dos bens dessas pessoas é muito eficaz, viu? Pode ser muito eficaz. Né? Enfim, não sou do direito, não tenho know-how para entrar em detalhes sobre isso, mas eu lembro muito dele comentando sobre isso, quão quebrou as pernas dele. O Daniel Olian, ele tinha até meio um resort, um negócio com piscina, com dinheiro do Cacau. Um negócio muito louco. E ele perdeu aquilo porque teve os imóveis confiscados. Obrigada a você, Luciana.
Mais alguém tem alguma pergunta? A gente Bom, tem... pode falar. Não, eu só ia perguntar, assim, comecei, sim, o confisco de bens também é importante, a Mariana complementou. Né, eu comecei ali falando e tal, mas eu nem sei quem é a turma, Laís, você quer me contar, assim, tipo, eles são de onde? O Edilson com certeza tá com cara de ser ali do direito, talvez, algumas perguntas mais... A Luciana tem cara de ser do jornalismo já, não sei, o cara, né? Cara, eu não tô vendo a Luciana, mas a forma de perguntar. Podem contar aí, gente. Tem gente de todo quanto é lugar do Brasil, de tudo quanto é profissão. Começa o Edilson falando que ele está com a câmera aberta, essa interação por essa área, ele é do direito, não é? Eu sou do direito, eu sou advogado, mas trabalho com trabalho escravo, também alguns casos de enfrentamento no MPF, e sou pesquisador do FPR também em direito do trabalho e direitos humanos em empresa. Também. Que legal. Gente, vocês são minhas fontes também. Vocês que são do direito, me adicionem no Instagram, Jornalismo Investigativo 9 numeral, tá? Eu quero ter vocês, que são minhas fontes. Vocês sabem o que está acontecendo, né? Eu acabei me afastando um pouquinho do trabalho escravo por conta de outros trabalhos na Amazônia, mas envolvendo direitos humanos. E é sempre bom ter vocês por perto, sabe? Vamos manter contato, né? Posso perguntar? Você falar de O onde Adriana, é. Uhum. posso perguntar? Rapidinho, eu também estou tendo dificuldade, eu posso te mandar e-mail depois, porque eu estou investigando algumas coisas também dos Yanomamis há uns 9 meses já. A questão é voltada para garimpo e direitos humanos, mas eu também não tenho conseguido esses relatórios. Acho que o mesmo problema é seu, eu mando para o Ministério da Economia, fico me enrolando e ninguém me dá nada. Gente, é Mas, tão triste, é tão verdadeiro que a gente está falando de Amazônia, sim, porque eu estou vivendo isso na prática. Eu fui recentemente para a Amazônia, devo voltar de novo. A gente está vendo na terra, no campo, isso acontecendo, sabe? E quanto a violência aumentou com o governo atual, as coisas que são faladas na TV, elas repercutem no campo de verdade, o sentimento de impunidade, sabe? É muito triste, com certeza, me manda mensagem, Edilson, a tá. gente vai trocando uma ideia no que eu puder, no que eu puder te ajudar, a gente Tá bom, fortalece. vou te mandar sim. Obrigado. De nada. Isso é uma coisa que eu estou fazendo, inclusive, na minha página. Eu tenho ajudado pessoas no Brasil todo a fazer investigação. Estou ajudando uma estudante a investigar um dentista assediador, uma outra a investigar servidores na confecção criminosa de carteirinhas de vacinação contra a Covid falsas. E aí, por aí vai. Boa noite, gente. Estão conseguindo me escutar? Sim. Me chamo Suane Zanobini. Adriana, obrigada, viu, pela troca aí de tanta informação rica, por realmente trazer a reflexão para a gente, tantas coisas. Antes de até fazer um comentário aqui com você, Edilson, se você quiser, eu acho que eu consigo te ajudar com essa questão desse relatório, tá? Me manda uma mensagem no Instagram que eu te coloco em contato direto com a galera que também eu sei que está fazendo esse tipo de trabalho com os Yanomamis, tá? No Maranhão, e provavelmente eles devem ter esse relatório. Adriana, é muito interessante, né, que você estava falando do jornalismo, e eu sou ativista no enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu fui vítima de tráfico de pessoas quando eu era mais nova. Hoje o meu foco assim sempre foi a prevenção, né, das 3 esferas, os 3 pilares. E então a prevenção para mim é uma coisa que me brilha muito os olhos. Eu tenho entrado muito nessa questão, né, no jornalismo,
Então, eu tenho tido muito approach com o pessoal da Record, CNN, Folha de São Paulo, para falar dessa temática. E uma percepção minha, né? Você que é jornalista, talvez eu peço até a sua opinião. Quando eu vejo matéria sobre a temática do tráfico de pessoas, ela nunca vem com o tema tráfico de pessoas. Ela sempre vem com um crime correlato. Então, um exemplo dessa senhora, né, que foi vítima aí por tantos anos de escravidão doméstica. Ela não veio como a palavra, né, tráfico de pessoas, ela veio com a palavra escravidão, trabalho análogo à escravidão, ou trabalho servil, enfim. Ela nunca vem relacionada ao guarda-chuva do tráfico humano, porque a gente sabe que o trabalho laboral ele fica dentro do guarda-chuva do tráfico de pessoas. O que você, como jornalista, o que você entende? Você acha que é falta de compreensão do jornalista? Você acha que é falta até da academia, por exemplo, de poder passar essas informações de maneira mais clara, né, para um todo? O que você entende? Você percebe isso ou, enfim, é algo que eu estou te trazendo como uma novidade? Oi, Suane, obrigada. É muito legal você estar aqui. O seu nome me é familiar. Eu acho que eu sei quem é você por conta de colaborações em reportagens mesmo, de colegas. Não fisicamente, mas eu acho que eu sei um pouco de quem é você. Obrigada pela pergunta. Suane, é completamente falta de entendimento do que é o tráfico de pessoas. E mais do que isso, das próprias instituições reportar e entenderem o caso como tráfico de pessoas. Se as próprias autoridades elas não compreendem a situação com essa categoria de tráfico de pessoas, elas não passam para os jornalistas. Então, já começa a dificuldade por aí. Agora, vamos para um lado. Um jornalista que já é um pouco mais dessa área, tem esse entendimento, gostaria de trazer isso para a reportagem, ele não pode, porque você não tem uma autoridade respaldando isso. O quanto isso é tráfico de pessoas ou não é? Você está vendo a berlinda que a gente fica? Então, por mais que eu, jornalista, saiba o que é tráfico, eu vou te dar melhor ainda. Vou te dar um exemplo concreto de que eu vivi recentemente. Eu fiz para a CNN o caso do Saul Klein, o empresário, né, filho do fundador das Casas Bahia, envolvendo ali vários crimes sexuais. E a gente estava no entendimento de que o tráfico de pessoas era um crime que estava ali relacionado ao caso do Saul Klein. Eu fiz o documentário para a CNN, a gente entrevistou com exclusividade, inclusive, uma ex-funcionária que, inclusive, fez parte desse sistema criminoso, tá? Ela é tão criminosa quanto o restante ali, tá? E eu visualizei o tráfico de pessoas ali, entendeu? E as advogadas do caso e a polícia que instaurou o inquérito também colocou o crime como entre os vários crimes. Se eu não me engano, eram mais de 5, 6 crimes. Era estupro de vulnerável, tráfico de pessoas, eles estavam colocando o crime de doença venérea, transmissão de doença venérea, enfim, tem alguns outros aí. E exploração à prostituição, facilitamento à exploração sexual, né? E o tema do tráfico de pessoas estava incluído, a gente colocou na reportagem, não só como a gente identificou nas falas das autoridades, como era um crime que deveria ser investigado, um dos crimes que deveria ser investigado. Mas, se você for reparar, isso não foi falado com força por outros veículos, quem que deu caso, gente, foi muito pouco, tá? Porque a gente sabe que a gente vive algumas dificuldades, então a CNN, por exemplo, foi a única emissora nacional a dar o caso do Saul Klein, né? Foram 2 episódios, quase 2 horas de duração. Mas a gente não teve nenhuma outra emissora que tratou do caso. O Fantástico chegou a dar superficialmente alguns minutos, e a história foi mais coberta pelo UOL, né?
Mas se você for ver, não é tráfico de pessoas, não foi algo que foi fortalecido na denúncia. E aí que tá, né? A gente teve também a questão do Ministério do Trabalho. Eu pedi entrevista com o Ministério do Trabalho, o quanto a gente podia discutir isso, eu não tive resposta. O Ministério do Trabalho não quis me dar entrevista desse caso. Me mandaram um e-mail, uma nota, vejam só, uma nota, dizendo que a situação era assim, a ser investigado, tal, que eles iam, né, se aprofundar no caso, né, iam colher, enfim. Era essa nota, a gente exibiu a nota, tal, mas a gente não teve essa discussão que poderia ter sido mais aprofundada, sabe? A gente não teve essa oportunidade. Quando as próprias instituições se negam a dar entrevista, a gente fica um pouco refém da situação. E não é por falta de insistência, não, e nem de tempo, tá? Porque eu, como fiz um documentário, eu não fui jornalismo factual. Vou ter que dar no dia seguinte, meu Deus, não, eu dei tempo para as pessoas responderem, tá? Então, às vezes, não deu para falar porque foi corrido, não, sabe? Então, a gente vê essa dificuldade também. A gente teve uma entrevista de uma... ela era maravilhosa, pena que eu não lembro o nome dela, eu acho que ela era de Brasília, a gente fez até entrevista por Skype. Ai, meu Deus, quem que era ela? Gente, eu não consigo lembrar, mas foi uma fonte muito boa que nos ajudou a entender um pouquinho a questão da... Quando a exploração sexual para fins comerciais, né? Quando você tem um trabalho forçado para isso, né? Que a prostituição é uma coisa, ela é legalizada no nosso país, só que forçar a se prostituir, né, e tudo, então essa fonte, ela nos ajudou a esse esclarecimento. Só que quando eu precisei do Ministério do Trabalho para esse caso específico, tráfico de pessoas, eu não fui respondida. Adriana, foi mais ou menos isso, enfim. Desculpa. Não, incrível, eu já comecei a te seguir no Instagram, tem muita figurinha que você foi falando, que eu fui lembrando e que eu acho que vai te ajudar. Eu quero te passar para te ajudar, contatos que eu acho que vão ser bons para frente. E essa questão do Saul Klein aconteceu aqui em Barueri, em Alphaville. E eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo de Barueri, né? Que eu morei por muitos anos em Alphaville, enfim, aquela coisa de morador, tal. A gente tem um grupo no Facebook, 2, na verdade, que tem uma galera. E eu joguei. Primeiro eu joguei a matéria do UOL, né, que eles fizeram um mini documentáriozinho, e aí depois eu joguei, agora que eu estou sabendo, que eu joguei a sua matéria também. As pessoas ficaram surpresas, elas não faziam ideia deste caso. E eu vou te falar que verdadeiramente as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E isso aconteceu em Alphaville, com pessoas aliciadas de Alphaville, claro, meninas mais carentes, mas também tinham meninas de Alphaville com pais ricos, com pais com dinheiro, sendo aliciadas. E as pessoas no grupo, depois eu até te mando um print para você ver os comentários. A galera falou, como assim? Que absurdo, isso aqui. Então, assim, embaixo do nariz do pessoal acontecendo. Então, parabéns por você jogar a luz de maneira tão clara e tão certa, tão certeira. Não, e o mais emocionante, assim, para a gente, quando a gente faz um trabalho como esse, foi o retorno, assim, das pessoas, sabe? E outras vítimas apareceram, inclusive. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho com muito cuidado, sabe? Cada entrevista não durou menos de 2 horas. Eu fui para 3 estados brasileiros, ou 4 estados brasileiros. Eu entrevistei todas as vítimas pessoalmente, eu fiz questão. Todas duraram mais de 2 horas as entrevistas. Então, e muito também respaldado por documentos, né? Porque tinha uma questão ali do Saul Klein envolvendo o advogado dele, falando que questão de sugar daddy, sugar baby, e umas questões assim. Então, a gente também tinha que levantar uma documentação. A gente se aprofundou mesmo para mostrar o quão complexo e profundo era esse caso, né? Então, eu estou até tentando lembrar se envolveu trabalho escravo. Eu acho que nesse caso, não. Eu acho que nesse... Ai, gente, envolveu cárcere privado nesse caso, envolveu cárcere privado. Enfim, era tanto crime
que a gente também, como caso, né, a gente tem que ir também, a gente tem que só tomar o cuidado para a gente não sofrer processos judiciais, gente. Por isso que eu falo, quando a gente se depara com os casos, a gente vê nitidamente, pelo amor de Deus, isso aqui é um tráfico de pessoas, isso aqui é um trabalho análogo à escravidão. Só que a gente não pode sair falando, a gente pode ser processado judicialmente. Então, a gente tem que ser respaldado pelas autoridades, cobrar das autoridades, inclusive, e ser emparados por documentações, pelas imagens que a gente consegue fazer, comprovando as situações. Então, a forma como a gente traz as coisas, a gente tem que ter... Imagina, gente, Cacau... Com o que eu estou mexendo? Eu estou mexendo com a maior indústria do chocolate do Brasil. Quem são as marcas? Olha as marcas. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito, assim, respaldado, fazer a investigação, ela tem que ser muito consistente, porque para a gente não ser... não ter nenhuma ponta solta, entendeu? Então, por isso que eu vejo só para concluir, assim, bem rapidamente, essa dificuldade dos jornalistas entender o tráfico de pessoas, mas ajudaria muito mais se as autoridades relacionadas ao tema ajudassem a trazer isso nas reportagens, né? Ainda que não se concretize, mas ajudar a entender, sabe? O que é, não, essa fonte... quando eu pedi essa entrevista que não quiseram me dar e me mandaram uma nota por e-mail, a gente poderia ter discutido isso, ele não quis ser relacionado ao caso SoundCloud. Não quis ser relacionado. A gente está falando das Casas Bahia, gente, é isso, agora eu lembrei, desculpa, eu lembrei de uma coisa, envolvendo o Saul Klein e as meninas, eu tive uma fonte do Ministério do Trabalho que me deu uma entrevista para falar sobre o quão isso era exploração ou não tanto tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, eu tentei uma outra fonte, mas também envolvia o Samuel Klein, o pai morto do Saul, porque envolvia crianças. Então, quando eu quis saber sobre tráfico de pessoas, envolvendo esses casos, envolvendo essa família toda, a família Klein, eu não tive essa resposta, porque daí envolvia também exatamente as Casas Bahia, porque os crimes aconteceram dentro do prédio das Casas Bahia, envolvendo crianças e adolescentes. Essa fonte não quis falar sobre isso, dar esclarecimento sobre isso, e o que eu achei que comprometeu muito, porque ela achou que ia ficar associada às Casas Bahia, e ela poderia muito bem dar uma entrevista mais contando sobre o que são né, o que é crime, o que não é, o que pode ser levantado, sabe? Assim, sei lá, algum esclarecimento nesse sentido. Foi isso. Nossa, é que é tanta reportagem que eu fico meio maluca. Mas no geral é isso, assim, a gente vê, falta jornalistas mais especializados na área e que as autoridades também consigam trazer essa temática com esse olhar mesmo, assim, de trazer, enfim, que um caso pode ser tráfico de pessoas e por quê, né? Obrigada, Adriana. Edson, te mandei mensagem, Edson. Adriana, te mandei mensagem também no Instagram. Posso falar rapidinho? O Suane, eu te sigo há um tempo já, parabéns, seus posts são ótimos. Ô, Adriana, um dos maiores problemas assim, que eu também vejo bastante é a falta de comunicação entre os órgãos, né? Você pega o MPT, não conversa com o MPF, que não conversa com a PF, que não conversa com os auditores fiscais. E isso, pelo menos na prática, eu vi muitos casos, muitos, de amigos também que já atuaram com isso, tiveram problema, que não tem esse canal de comunicação entre os órgãos, entre a mídia no geral também, muitas vezes, e falta essa identificação, porque às vezes a gente tem um problema ali que seja voltado para o tráfico de pessoas, que acaba englobando, às vezes, trabalho escravo, abuso sexual. Isso não é oficial do MPF, que quem tem a competência criminal para poder analisar ele vai só à frente, e também não tem a PF, muitas vezes, quem pode fazer um inquérito policial, ou a Polícia Civil, pelo menos, e isso inviabiliza todo o processo. A gente consegue a questão administrativa, realmente, só que a gente consegue uma investigação mais aprofundada. Então, qual é o problema? A gente não consegue chegar na cadeia produtiva, a gente não prende, não responsabiliza, pelo menos, as pessoas que deveriam ser responsabilizadas, e gera esse problema, né? A gente enxuga gelo, às vezes, exatamente por isso, por faltar comunicação entre todos os órgãos que deveriam atuar em conjunto, né?
nesses casos. E teve uma mudança, teve uma juíza muito interessante que participou daquele congresso, de vocês, inclusive, de trabalho escravo, Laís, que falou sobre uma mudança na legislação, né, envolvendo o tráfico de pessoas, né, que estava dificultando ainda mais essa questão no Brasil. Uma desembargadora no congresso de vocês, ano passado, mas valeria, por exemplo, os jornalistas, não sei se tem mais jornalistas aqui, por exemplo, uma reportagem justamente sobre isso. Quanto, né, fazer um levantamento disso, né, quanto essa falta de comunicação entre os órgãos dificulta, né, a erradicação de um problema como esse, ou, enfim, para resolver a questão, né, uma coisa mais de organização mesmo das instituições, enfim. Seria uma pauta, por exemplo, falando agora, ouvindo o Edilson, por exemplo, seria uma pauta para os veículos esse tema. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá conseguindo ouvir? Que meu telefone tá meio... Tudo bom, Adriana? Edilson ou Enzo? Desculpa, eu não ouvi seu nome. Eu concordo totalmente com o que você falou. Edilson. A Suane, a gente também já conversou muito sobre isso. Eu sou pesquisadora da área de tráfico de pessoas, eu sou policial civil, e eu acredito, uma das minhas lutas, eu trabalho em Brasília, né, no DF. Uma das minhas lutas aqui é pela capacitação. Inclusive, eu estou trabalhando num projeto agora sobre isso, porque eu acho que tem que ter a capacitação não só da polícia, mas dos membros do Ministério Público, do Judiciário. Tem que ter a capacitação de profissionais de saúde, quando eles atendem pessoas nos hospitais, para eles terem a sensibilidade, para ver que aquilo ali é um crime, que a vítima do tráfico de pessoas, da exploração, ela é muito vulnerável. Ela não consegue nem se enxergar como vítima. Então, essa sensibilização, eu acho que do todo, né? Eu acho que a mídia pode atuar muito nisso, sensibilizando primeiro a sociedade, que esse crime existe, que é o que você falou. Muitas vezes um vizinho vê uma situação de uma empregada doméstica que está ali, que não sai de casa, e ele não entende que aquilo ali é um crime, entendeu? As pessoas não sabem, a pessoa que está ali vítima, ela não sabe. Então, eu acredito que realmente tem que ter essa capacitação, tem que ter essa maior integração entre os órgãos. Muitas vezes acontecem batidas aí nas fazendas e não tem nem assim uma interação entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal ou estadual, né, e as polícias federal e civis. Então, eu acho que esse assunto agora final é muito importante, e eu acho mesmo que o jornalismo tem que investir nisso, sabe, Adriana? Em começar a conscientizar a população, conscientizar as autoridades. E também já te mandei uma mensagem lá, depois, se você quiser, a gente conversa, porque eu estou super na luta aqui em Brasília em relação a isso, sabe? Para tentar mudar um pouquinho essa mentalidade, que agora vem a semana de enfrentamento, né, no final de julho. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para lançar mais coisas na mídia sobre o assunto. Não, nossa, muito legal, Mariana, te ouvir e saber dessa tua luta. Eu acho que é isso, assim, a identificação pelas próprias autoridades, gente, pelas próprias autoridades do tráfico de pessoas, né? Se a gente não tem, é até difícil para a gente reportar mesmo, assim, então, mas eu lembro quanto a gente trouxe isso, falou, né, do caso do Saul Klein, como tráfico de pessoas, né? Elas foram mantidas, as meninas, em cárcere privado, elas não podiam sair, e caso saíssem, né, tinha até, não, o pai, a família está desconfiada, vamos deixar você sair, mas, se contar alguma coisa, eu sei onde você mora, eu sei que é seu pai, que é sua mãe, entendeu? A complexidade do negócio, e você falou uma coisa fundamental, as vítimas não se identificam como vítimas. O trabalhador em condição análoga à escravidão, resgatado na nossa reportagem, falou assim para a gente na entrevista: eu não sou estudado, não fui para a escola, não sei nada, então essa tem que ser a minha vida. Foi mais ou menos isso que ele falou. Então, é assim que tem que ser. A gente é explorado. Ele falou assim, a gente é explorado. Mas como se ele fosse
como se tivesse, como que eu posso dizer assim? Nossa, foi tão chocante, porque agora me veio ele assim, sabe? Me veio, nossa, várias lembranças dele. Como ele se diminui mesmo, acha que isso está ok. O próprio Mateus, de 18 anos, filho do São Antônio, a gente pergunta para ele, você acha que tá ok isso aqui, nessas condições e tal? Ele fala que sim, porque essa é a vida, sabe? Porque nunca viu nada melhor do que isso. Não tem ideia do que é o mundo lá fora, né? E não se reconhecem como vítima. E não é difícil a gente encontrar pessoas resgatadas de trabalho na escravidão voltando à mesma condição. Então, uma questão muito estrutural também, envolve os abrigos, quais as condições desses abrigos, né? Tá, você te retira do trabalho escravo, qual é a condição desse trabalhador? O que ele vai fazer da vida dele? Isso, Mariana. Exatamente, exploração passa a ser normalizada frente à vulnerabilidade extrema dessas pessoas. Perfeita essa frase, é isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não precisa fazer pergunta, não. Quer se apresentar, contar por que está envolvido com esse tema? São tímidos. Olá, eu não queria abrir porque está um som de pagode aqui no clube do lado aqui. Boa noite, é um prazer ouvi-la. Adriana, eu até escrevi que eu sou amiga da Sheila, que não sei se é sua amiga que está em Portugal, achei linda. Ei, como esse mundo é pequeno. Por isso que eu ouvi, eu falei, pelo menos eu vou saber, porque eu vou falar com a Sheila depois. Eu quero parabenizar primeiro a clínica, né? Laís, por favor, leva para a doutora Lívia e para o doutor Carlos Haddad, que realmente foi um presente para mim. E por que eu acompanho esse tema? Desde 2005 eu escrevo sobre o tema, estudo sobre o tema, fui voluntária na Missão Paz em São Paulo por 5 anos, com o Padre Paulo. Então, eu sou ativista, né? E sempre estou aprendendo com vocês, é uma honra. Muito obrigada. Paulo, nossa, Padre, nossa, que legal, né? Com os refugiados, né? Lá no Glicério, né? Eles têm um trabalho muito bonito. O CAMI também tem um trabalho muito bonito em São Paulo, porque aqui tem gente, acho que do Brasil todo na clínica, né, Laís? E em São Paulo tem o Caritas, CAMI e a Missão Paz. Sim, 3 instituições que são super fontes de jornalistas, que estão assim, nossa, que eu fiz com coisas absurdas, enfim, envolvendo refugiados com a ajuda da Caritas, limbo jurídico, aqueles protocolos que eles recebem, que deixam eles no limbo. Não, muito legal, muito legal. Outro grupo vulnerável, né, Luciana? Muito vulnerável, que a gente vira e mexe está esbarrando nesse grupo no trabalho, no tráfico de pessoas, e vira e mexe não, sobretudo, né, os bolivianos, mas aí os imigrantes, né, mas a gente tem grupos de refugiados que estão em situação tão vulnerável por conta desse limbo jurídico que às vezes eles ficam, quando eles vêm para o Brasil, que eles acabam sendo aliciados pelo crime, né? Aliciados pelo crime ou sendo mesmo vítimas. Eles têm pavor, eles têm medo que vão ser expulsos, né? Que eles vão ser retirados, e então eles acabam se sujeitando à condição, como a frase que ela falou, né, da exploração. Ele realmente é tão vulnerável que ele até sabe que está sendo explorado, mas ele prefere ficar na condição explorada do que ser mandado de volta para o país deles, né? E o que não vai acontecer, né? E vocês são bem-vindos lá, viu? Pode, quando precisar, vocês são muito bem-vindos. Obrigada. Missão Paz agora. Agora eu estou em Santos, por causa da pandemia acabei vindo, então sou a voluntária à distância,
Mas o pessoal continua o trabalho e até tenho também mais contato com o CAMI agora. E se você puder ir no CAMI em São Paulo falar com o Roque, eles abriram um núcleo agora de vítimas de trabalho escravo, tá? Se você puder ir lá, aí eu já anexei você no Instagram, vou te passar, se você tiver o contato deles ou não, para poder ver